Olá, tudo bem? Meu nome é Cassius Ferreira e esse é o canal Comentando a Bíblia. Hoje eu quero comentar sobre um assunto muito chamativo que muita gente tem procurado a entender, que é o arrebatamento da igreja. Mas na realidade o tema desse canal, desse estudo, desse assunto, é as carruagens divinas e o arrebatamento da igreja. Quando nós falamos a respeito de arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar algumas escolas de interpretação, umas três escolas de interpretação que vêm falar a respeito do arrebatamento da igreja. Uma delas é o pré-tribulacionismo, que acredita que quando Jesus voltar, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A outra escola é o mesotribulacionismo ou midi-tribulacionismo, que diz que Jesus vai arrebatar a igreja na metade da tribulação. A outra escola é a escola pós-tribulacionismo, que acredita que Jesus, quando ele voltar, ele vai arrebatar a igreja depois da tribulação. Na realidade, todas essas três escolas de interpretação, elas estão fundamentadas, baseadas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Mas quando se fala a respeito do arrebatamento da igreja, eu não quero discutir aqui se ela é antes da tribulação, se ela é na metade da tribulação ou se ela é depois da tribulação. Eu quero falar na realidade como que se dará o arrebatamento da igreja. Mas tem uma escola muito conhecida modernamente, que é muito divulgada no Brasil, que é muito divulgada no nosso meio, é a escola de interpretação pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e que essa tribulação, que esse arrebatamento será um arrebatamento secreto, ou seja, um arrebatamento invisível. Ninguém vai ver a igreja sendo arrebatada. É como se eu estivesse conversando com alguém do meu lado aqui, virasse para lá, quando eu voltasse para cá, essa pessoa já não estaria mais do meu lado. Interessante que nós vemos, por exemplo, em filme de ficção, que foi publicado por Tim LaHaye, tanto nos seus livros como no livro de ficção, mostra, por exemplo, pessoas sumindo no período do arrebatamento da igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus, através da emissora de televisão Record, ela publicou, por exemplo, ela rodou uma novela aí recentemente, o Apocalipse, onde ela mostra também a igreja sendo arrebatada invisivelmente, ou seja, ninguém está vendo, sendo arrebatada secretamente, pessoas vão desaparecendo, sumindo pouco a pouco. Mas quando nós estudamos as carruagens divinas e o arrebatamento da igreja, a gente vai ver claramente que o arrebatamento da igreja, ele se dará de forma muito diferente que é ensinado pelo pré-tribulacionismo. Na realidade, a igreja de Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada em carruagens divinas. E hoje eu quero dar um estudo para vocês a respeito dessas carruagens e o arrebatamento da igreja. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, existe um texto que fala sobre essas carruagens divinas. É o Salmos 68, de número 17, que diz assim: os carros de Deus, eles são milhares de milhares e milhões de milhões, e Deus habita no meio deles. Mas quando se fala sobre esses carros, por exemplo, que o salmista no Salmo 68, de número 17, faz menção, logo nós na modernidade temos uma visão de que carros, como se fala a respeito de carros, logo nós fazemos uma associação com os carros modernos, como tendo carro mecânico, carro de gasolina, com posto de 4 rodas. Mas na realidade, quando nós estudamos a respeito dos carros no Antigo Oriente Próximo, por exemplo, é diferente dos carros da modernidade. Para você entender melhor o Salmo 68, de número 17, que fala que os carros de Deus são milhares de milhares e milhões de milhões, eu preciso primeiramente fazer uma menção como que eram os carros ou as carruagens da antiguidade, principalmente no Egito, na Mesopotâmia e na Europa. Na realidade, os carros da antiguidade eram veículos de tração animal. Esses veículos de tração animal, geralmente ele era composto de 2 rodas ou composto de 4 rodas. Geralmente esses veículos de tração animal, ele era puxado por cavalos, ou por 2 cavalos, ou por 4 cavalos. Geralmente, muitos desses veículos de tração animal, eles eram tanto abertos como fechados. Dentro desses veículos de tração animal, havia, por dentro desses carros, por exemplo, havia um trono dentro desse carro. Nesses carros, por exemplo, nesses tronos, era utilizado para carregar tanto a rainha, a realeza de um trono, a realeza de um reino, para carregar tanto o rei, tanto a rainha, como também a comitiva do rei.
Nesses carros, por exemplo, que havia um trono, esses carros também eram utilizados para a guerra. Inclusive, muitos reis naquela época, utilizando esses carros, eles saíam nas batalhas, eles saíam na guerra. Interessante que se você ler o capítulo 14 de Êxodo, por exemplo, você vai ver claramente o faraó, juntamente com seus carros e seus cavalos, perseguindo o povo de Israel numa batalha para poder pegar o povo de Israel. Então, quando nós estudamos essas carruagens, a gente vai ver que essas carruagens, por exemplo, no Antigo Oriente Próximo, no mundo daquela época, eram, na realidade, carros de tração animal. Mas quando nós voltamos para os Salmos de 68, de 1:17, que fala que os carros de Deus são milhares de milhares de milhões de milhões, a gente entende claramente que esses carros, por exemplo, eles são semelhantes aos carros daqui de baixo. Existe uma teologia chamada teologia mística, existe uma máxima na teologia mística que fala, por exemplo, que o mundo de cima, ele é semelhante ao mundo de baixo. Ou seja, o que tem aqui embaixo é cópia do que tem aqui, lá em cima. O interessante é que quando você estuda os personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento que teve uma experiência mística com Deus, você vai ver muitos deles, por exemplo, vendo coisas lá em cima. Por exemplo, no capítulo 6 de Isaías, você vai ver claramente Isaías, por exemplo, ele vendo, por exemplo, Deus lá em cima. Ele tem um arrebatamento de sentidos, alguns pensam que é arrebatamento de sentido. Ele teve um arrebatamento de sentido, onde a audição, a visão dele foi tomada por Deus, e ele viu um trono lá em cima, Deus sentado lá em cima. Aqui, como aqui embaixo, nas monarquias antigas e nas modernas, tem trono. Por exemplo, o próprio Ezequiel, por exemplo, tem uma visão mística de Deus, um arrebatamento de sentido ou um arrebatamento de espírito, onde ele vê, por exemplo, Deus sentado num trono, vê Deus num trono lá em cima. Inclusive, o personagem místico que mais teve experiência mística com Deus foi o apóstolo João. Quem leu o Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse mostra claramente que o mundo de cima, que o mundo daqui de baixo é semelhante ao mundo de cima, porque lá em cima tem tudo que tem aqui embaixo. Por exemplo, João vai ver o rio da água da vida, aqui embaixo tem rio. João vai ver a nova Jerusalém, aqui embaixo tem uma Jerusalém de Israel. João vai ver um tabernáculo lá em cima, aqui embaixo teve o tabernáculo de Moisés. João vai ver um templo lá em cima, aqui embaixo teve o templo de Salomão. João vai ver o jardim do Éden lá em cima, aqui embaixo, na realidade também teve o jardim do Éden onde Adão habitou. Então, o mundo de cima, ele é semelhante ao mundo de baixo. Então, quando nós estudamos essas carruagens, nós vamos ver que essas carruagens divinas, elas têm semelhança com as carruagens, como eu mostrei para vocês, como eu apresentei para vocês, gurinha mesmo, das carruagens do Antigo Oriente Próximo, ou do Egito, da Mesopotâmia, ou então da Europa. E o interessante é que quando nós estudamos essas carruagens elas têm várias finalidades, elas têm vários objetivos. Por exemplo, um dos objetivos dessas carruagens, dentre os vários objetivos, é carregar o povo de Deus. 2, carregar o exército de Deus. 3, carregar o próprio Deus. 4, o próprio Jesus foi carregado numa carruagem, eu vou estar mostrando para vocês. E o interessante é que a igreja de Jesus Cristo, ela também vai ser arrebatada numa carruagem. Por exemplo, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e 1 Reis capítulo 2, versículo 1 em diante, que tanto Enoque e Elias, eles foram arrebatados numa carruagem divina. Principalmente o Elias, ele foi arrebatado numa carruagem. Interessante que, embora a Bíblia não fale que Enoque ele foi arrebatado numa carruagem, mas a gente entende que esse veículo, esse transporte aéreo divino, ele tem esse propósito de arrebatar o povo de Deus. Interessante que Elias e Enoque, segundo a escatologia, ele simboliza a igreja de Jesus Cristo sendo arrebatada. Eles são símbolos da igreja arrebatada. Além dessa finalidade de arrebatar a igreja, de arrebatar o povo de Deus, Enoque e Elias foi arrebatado numa carruagem, e na realidade muita gente nega que Elias foi arrebatado numa carruagem. Na realidade ele foi arrebatado numa carruagem, porque o texto lá diz assim que os carros com seus cavalos, eles separaram Enoque, eles separaram Elias de Eliseu. Mas na realidade houve essa separação, e diz que eles
Elias subiu num redemoinho. Na realidade, o redemoinho envolveu essa carruagem que levou, no caso, Elias para o céu. Muita gente quer dizer que ele não foi arrebatado numa carruagem, ele foi arrebatado num redemoinho. Na realidade, ele foi arrebatado numa carruagem que foi envolvida por um redemoinho. Ou então, como diz a enciclopédia judaica, diz que a palavra redemoinho lá, que é traduzida nas nossas Bíblias, na enciclopédia judaica, é roda movimentando. Então nós temos essas duas possibilidades. Ou o redemoinho envolveu ele, ou na realidade ele subiu, foi mesmo na carruagem, que não deixa de ser, porque a finalidade desses carros divinos, esse transporte aéreo divino, é fazer o translado do povo de Deus. Então na realidade ele subiu na carruagem divina. Então o que acontece? Quando nós olhamos o capítulo de Reis, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, essa carruagem também tem a finalidade de carregar o exército de Deus. No tanto que Eliseu, por exemplo, estava com seu servo lá, e seu servo ficou com medo quando as carruagens do exército inimigo estavam lá diante deles. O próprio Eliseu falou para Deus abrir a visão do servo dele, e quando ele viu, aquelas carruagens tinham voltado tudo de novo. Isso está lá no capítulo 6, do versículo 17 e 18 em diante de 2 Reis. Além dessas carruagens de carregar o exército de Deus, essa carruagem também é utilizada para carregar o próprio Deus. Por exemplo, o Salmos 18, de número 10, fala claramente que Deus voa nas asas do querubim. E depois eu estarei falando isso muito bem para vocês. Inclusive o capítulo 1 de Ezequiel mostra realmente Deus nessas carruagens montados sobre ela. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver também que o próprio Jesus Cristo foi arrebatado numa carruagem divina. E isso eu estarei mostrando para você. E a igreja de Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17 ou 18 em diante, a igreja de Jesus Cristo, ela vai ser, na realidade, arrebatada em carruagem divina. Eu vou deixar uma parte desse estudo para vocês, depois eu continuo dando o resto dos estudos para vocês. Talvez eu vou dividir esse estudo em 3 ou 4 partes, em 2 ou 3 ou 4 partes, mas eu vou deixar esse pouco com vocês, e depois eu volto a gravar outra parte do estudo no canal e ponho para vocês. Uma boa noite e Deus abençoe vocês.